Fala pessoal, aqui tá falando o César, tá? Neste vídeo eu vou estar ensinando pra vocês trigonometria, tá? No triângulo retângulo. Que o triângulo retângulo é o mesmo, né, que utiliza no teorema de Pitágoras, tá? Aí galera, uma coisa que você tem que entender, no teorema de Pitágoras, ele tem cateto e hipotenusa. E a soma dos dois catetos é igual à hipotenusa, né? Que não é só você somar, tipo, por exemplo, isso aqui é 30, aqui ó, 30, aqui é 40. E a hipotenusa é x, tá? Não é só você somar 30 mais 40 que vai dar 70, tá? Se você já estudou o teorema de Pitágoras, né? Você claramente vai saber disso, tá? Mas a trigonometria, como é que ela funciona? Ela tem o cateto oposto, que é esse daqui, ó. Cateto adjacente e a hipotenusa, né? A hipotenusa já sempre tem. O que é cada um? O cateto oposto, ele tá vendo esse ângulo aqui, diferente do triângulo retângulo normal, ele não tem só o ângulo de 90 graus e pronto, acabou, tá? Ele tem esse ângulo aqui também, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Você tá vendo? Porque todo triângulo retângulo vai ter, tá? A hipotenusa sempre vai ser o oposto. E aí como é que vai funcionar, galera? Você tá vendo que tem um cateto, quer dizer, um CA. O CA é igual a cateto adjacente, tá? Aí como é que funciona, galera? Tipo, basicamente, o cateto adjacente, ele é o que fica do lado do ângulo, tá? O ângulo seria isso daqui, tá? Se ele tiver dois ângulos, a gente vai ter que se referir a um ângulo específico. Então, vamos dizer que aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, aqui tem ângulo de 50 graus, por exemplo. Vamos dizer que tem um de 50. 50 não, porque é irregular. Vamos pegar 45. Já vou mostrar pra vocês o que é irregular, tá? 50. 45. Vamos dizer que você tem um ângulo de 45 graus. Aí você tem que se referir. Se tu tiver falando do ângulo de 45 graus, esse cateto aqui, ele é adjacente, pois ele está ao lado do ângulo de 45 graus. Tá vendo esse daqui que ele não toca, ó, esse daqui, ó? Que ele não toca aqui no ângulo de 45. Então, o 45 graus o cateto, esse daqui, ó, em relação ao 45 é o cateto adjacente. Esse aqui em relação ao 45 é o cateto oposto, tá? Então é isso, tá, galera? Não tem muito segredo. A hipotenusa sempre vai ser, geralmente, essa é a maior parte, né? Mas caso não seja, o que eu acho bem difícil, né? Sempre vai ser o oposto em relação ao ângulo de 90 graus, né? E aí, como é que faz? Aqui, ó, galera, antes, bora tá fazendo uma conta aqui de teorema de Pitágoras, só pra gente tá relembrando, tá? Porque se você tiver esquecido, não dá pra você tá fazendo trigonometria, tá? Vai ser muito mais difícil. Então, vamos lá, tá? Aqui, o que a gente quer descobrir? A gente sabe que essa daqui é hipotenusa, porque ela é ao contrário em relação ao ângulo de 90 graus, que é esse daqui, tá? Ela tá ao contrário, tá vendo? Então, essa daqui é a hipotenusa, essa parte aqui. Esses dois aqui são os catetos, certo? Quando é teorema de Pitágoras, você não precisa se preocupar com adjacente ou oposto, né? Já que nenhum ângulo aqui tem, né? Então, não tem que se preocupar, tá? A única coisa que você quer descobrir é o tamanho do cateto, tá? Ou da hipotenusa, que no caso é o cateto, tá? Que tá em x. Como é que a gente faz? Ó, a gente sabe, tá? Que eu vou fazer aqui com o pincel, porque senão não vai dar pra fazer, tá? Ao quadrado. 60, que é a hipotenusa, ao quadrado, tá? Sempre tem que ser ao quadrado, porque é duas dimensões. É igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Ou seja, a hipotenusa é igual à soma dos dois catetos, tá? Galera, caso você esteja pensando, tá? Caso você nunca tenha estudado teorema de Pitágoras, esteja achando que vai dar 50, ou seja, esse cateto que vai dar 50, você tá muito errado, tá? Tipo, uma pessoa que não sabe numa prova, geralmente faria isso, tá? Mas não é. Aí, o que a gente vai estar fazendo? É só estar fazendo 60 ao quadrado é quanto? 60 vezes 60 é 3.600, certo? Tranquilo, né? Mais 100, né? Porque 100 ao quadrado, quer dizer, porque 10 ao quadrado é 100. Quer dizer, na verdade, 3.600 é igual, tá, galera? Desculpa aí, a 100, tá? Que a gente já fez a conta. Mais x ao quadrado, que a gente ainda não sabe o valor, tá? Então ele vai continuar em quadrado. O que você vai fazer? Você vai fazer 3.600 menos 100, tá? Por quê?
porque aí vai dar o valor do cateto que falta, né? Que é o x ao quadrado. E aí, ou seja, o x ao quadrado é igual a 3.500, tá? Como é que você sabe disso? Porque essa é só subtrair o cateto com a hipotenusa desse valor, tá? Aí o que você vai estar fazendo? Você vai estar transformando isso numa raiz, tá? Então você vem aqui, e aí você pega uma raiz aqui, 3.500. Quanto que é a raiz de 3.500, galera? Ele não é um quadrado perfeito, tá? Como assim um quadrado perfeito? Não dá pra você fazer uma raiz quadrada disso. Vai dar um número decimal, tá? Vai ser um quadrado perfeito. Então, você pode deixar assim, tá? 3.000 m, tá? 3.000 metros. Mas, caso você queira, quando esteja pedindo uma simplificação, o que você pode estar fazendo, tá? Você pode estar só simplificando, tá? Que você sabe como é que faz, né? Só para deixar mais fácil, como não é exata, só para simplificar, o que você pode fazer? Falar que x é igual, tá? Você tira o quadrado, porque a gente já fez a raiz quadrada, é igual a raiz de 35 vezes 100, tá? Raiz aqui inteira. E aí, o 35 não é exato. Então o que você vai fazer? Você vai realizar, tá, o cálculo daqui, que vai dar 10, tá? E aí você vai tirar ele. Ele vai ficar pra fora. Como assim? Desculpa aí por esses desenhos horríveis, tá, galera? Mas aí vai deixar pra fora. Como assim? Você meio que só vai deixar na frente, tá? Ou seja, vai dar 10 raiz de 35, tá? Por quê? O 35 não dá pra você resolver porque ele não é um quadrado perfeito, entendeu? Como assim? Por exemplo, 5 vezes 5, que seria 5 ao quadrado, é 25, e raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, agora 6 vezes 6 daria 36, entendeu? Então a gente teria que ter um 36 aqui, que aí seria um quadrado perfeito. Mas como não é, não tem como, tá? Você pode no máximo simplificar, mas se não pedir simplificação, você nem precisa, tá? Só deixar esse resultado aqui. Então, a gente sabe que x, tá, desse cateto, ou seja, cateto, esse cateto aqui em específico, tá aqui de baixo que a gente não sabe o valor, é igual a 10 raiz de 35, tá? Simplificado. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, beleza? Tá, galera, voltei. Agora sim a gente pode começar na parte da trigonometria, tá? Aqui é só para explicar primeiro, tá? Não vai ter muita conta. Como é que funciona? Tem dois ângulos internos, tá? Vamos só chamar de ângulo. E tem a hipotenusa e os catetos, certo? Aí, galera, como é que funciona? A gente sabe, tá, que a hipotenusa, tá, que seria o A é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, né? A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado, né? Aí, como é que funciona? Tem a hipotenusa, né? Que é esse A aqui. Seria o que? Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, ó. Daqui, galera, vai estar sendo a hipotenusa, tá? Você vai estar sendo o cateto, tá? E o B também vai estar sendo um cateto, tá? E aí, galera, como é que funciona? Você tem que saber qual que é o cateto adjacente e qual que é o cateto oposto. Por isso que eu fiz essa figura aqui, tá? Porque assim, galera, você tem que saber que... Você tem que saber, tá, o ângulo, porque tem uma tabelazinha que eu vou estar mostrando pra vocês na próxima. Que se chama, não sei se você já sabe, mas se chama seno, cosseno e tangente, tá? E aí você tem que decorar ela, inclusive tem uma música inclusive para decorar ela que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Que é muito importante, porque com ela você consegue fazer vários exercícios de trigonometria, tá? Porque trigonometria não, qualquer questão não é difícil. O chato é você lembrar toda a fórmula, entendeu? E os caracteres e tudo, tá? E se você esquecer, meio que você perdeu a conta, tá? Então você meio que tem que lembrar. E você já faz uma tabela toda vez que cair qualquer exercício de trigonometria, entendeu? Enfim, ó, vamos começar aqui. Se a gente estiver falando do ângulo A, tá vendo aqui, galera? O ângulo A, como é que funciona o ângulo A? Ele é o ângulo A não, né? Essa parte aí do A que é oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então a gente sabe que esse aqui vai ser a hipotenusa, certo?
E aí como é que você vai saber qual que é o cateto adjacente e qual que é o cateto oposto? Para você conseguir saber isso, galera, você tá vendo aqui, vamos dizer que a gente está falando do ângulo A. O ângulo A, o cateto adjacente a ele é o C. Quer dizer, é o C não, é esse daqui, né? Não, é o C mesmo, né? O C aqui, ó. Ele é o cateto adjacente, porque ele é o que está do lado, né? Tá do lado do ângulo. Agora o cateto B, ele não tá encostando, tá vendo? Só a hipotenusa e o cateto que tá, o B não. Então já sabe que não é o B, né? Então o que vai ser o B? O B vai ser o cateto oposto. Se ele não encostar no ângulo que você estiver falando, ele vai ser oposto. Se ele encostar, vai ser adjacente, tá? Ou seja, aqui no ângulo A, esse pequenininho, tá? A, no ângulo A, ele vai ser o C, vai ser igual ao cateto adjacente e o B vai ser igual ao cateto oposto, tá? Galera, desculpa se eu estiver explicando meu mal, porque é minha primeira aula, né? Mas aí, continuando, e aí a hipotenusa vai ser hipotenusa, né? Ela nunca vai mudar, tá? Vai continuar ali tranquilo, tá? Ou seja, em relação ao ângulo A, o cateto adjacente é o C e o cateto oposto é o B, porque o C está do lado do ângulo A e o B está oposto ao ângulo A, tá? Agora, se você estiver falando do cateto, quer dizer, do cateto não, do ângulo B, o cateto B vai ser adjacente a ele, porque ele está encostando, tá vendo que tá do lado? E agora o cateto C, ele vai estar sendo o cateto oposto, porque ele não encosta, entendeu? Então é isso, tá, galera? Bem tranquilo. E aí, galera, a soma dos dois ângulos aqui sempre vai dar 90 graus, tá? Sempre. Aí você fala, mas aí se os ângulos forem, sei lá, o ângulo for aqui 30 e isso aqui 40, vai dar 70, né? Não, sempre vai dar 90, tá, galera? As contas de trigonometria e algumas de geometria, sempre tem esse bagulho aí, tá? De que nunca vai ser o que parece, tá? Nunca vai ser o que parece. Por exemplo, você vai lá fazer a conta, aí você vai achar que é tranquila porque é só você somar. Não, não é, tá? É bem diferente. Mesmo se você fizer ao quadrado e tudo, você tem que fazer coisas específicas, tá? Então agora sim, a gente pode começar os exercícios. Pronto, galera, voltei com a tabela que eu tava falando, tá? Que era muito importante. Que é a tabela do seno com o seno e a tangente, tá? Então lembra, o sen é seno, o cos é cosseno e TG é tangente, tá? Galera, você sempre tem que usar assim, porque é internacional, entendeu? Então se tu fizer uma conta com sen, cos e TG, vai estar certo, entendeu? Em qualquer país. Agora se você fizer escrito seno, cosseno e tangente, numa prova talvez até seja errada, né? Seja considerada errada mesmo que seja no Brasil, tá? E também porque pode confundir. Por quê? Como é seno e você colocar seno e tiver algum exercício que você, sei lá, tem que descobrir o valor da letra O e você tem que usar trigonometria, aí você pode colocar sen e O, porque o certo é se o ângulo, por exemplo, o ângulo A for de 30 graus, aí fica sem espaço A, entendeu? Ou seja, aqui seria um espaço depois um A, tá? Não sena, e sim sem espaço A, tá? E aí é isso, tá? Bem tranquilo. Então lembra, o sen é seno, cos é cosseno e TG é tangente, tá? E aí, galera, como é que funciona? Você tem que decorar tudo isso daqui, tá? E aí, galera, voltei, eu peguei uma tabela melhor, tá? Por quê? Esse daqui, ele vai estar em ordem com a música, tá? Aquele lá que tinha pegado, ele tava em ordem aleatória, tá? Então não ia ser uma bosta, tá? Mas, galera, ó, você tem que lembrar essas fórmulas lá, tá? E lembrando, tá, galera? O ângulo sempre vai ser de 30, 45 ou 60 graus no triângulo retângulo, tá? Quase nunca vai ter numa lição ou prova pedindo um ângulo, sei lá, 50 graus, tá ligado? Quase nunca, tá? Pelo menos em trigonometria, tá? A música é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sob 2 e raiz em quem não é 1. Ou seja, os 1 aqui você deixa sem raiz, tá? E todos esses você vai colocar isso. E aí esse daqui de baixo você tem que lembrar, tá? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Na tangente é isso. A tangente é mais chatinha, porque ela é fora da ordem, né? Com os outros.
Então lembra, 1, 2, 3, aqui em cima, 1, 2, peraí, eu sem querer, ficou parecendo sinal dinâmico, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, né? Bem tranquilo, só colocar todo mundo sobre 2. Raiz em quem não é 1, tá? Todo mundo que não é 1 você coloca. E aí depois você faz raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Que é a tangente, tá? Fez isso, tá? Aí já era, tá? Aí você vai tá. Se você conseguir lembrar essa tabela é GG, tá galera? Até porque você tem que lembrar, tá? Porque sempre vai estar caindo nas provas de trigonometria coisa que você precisa saber o seno, cosseno e tangente, tá? Então você tem que estar lembrando dessa tabela, tá? Então lembra da música, ó. Agora eu vou falar direito. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 3 raiz em quem não é 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então lembra que depois que você falar da raiz, e aí vai pra tangente, tá? Quando falar de raiz de 3 já é tangente já, tá? Então lembra. E aí 1 raiz de 3, tá? Só isso. Só isso, né? Entre aspas, né? Que não é tão fácil de memorizar não. Mas se lembrar dessa musiquinha aí você vai conseguir, tá? E você tem que fazer essa tabelinha antes, essas partezinhas aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Então, antes de você começar a cantar a música, você faz uma tabelinha com o seno, cosseno e tangente. Tá? Aí você faz o ângulo de 30, 45, 60 graus. Aí você organiza aqui os bloquinhos e aí você começa a cantar a música, tá? E caso você esteja numa prova silenciosa, você só tenta fazer uma musiquinha na cabeça, tá? Que é bem tranquilo também, tá? Galera, eu esqueci de falar, mas também tem um método que eu acho muito bom pra memorizar, tá? Que é o que eu mais gosto. Vamos tá tirando isso daqui e vamos tá movendo um pouco mais pra cá. Tá? Assim a gente deixa, sei lá, assim. Vou deixar um pouquinho mais pra baixo. O nome é Socatua, tá? Que você também pode... Que aí isso daí é só pra você lembrar as fórmulas, tá? Que vai ser, mas os números, essa tabela e essa musiquinha, tá? Mas isso daqui é na trigonometria um pouco mais básica que você também vai precisar sempre, tá? Porque o que significa? Pegar o pincelzinho aqui, ó. Significa que seno é igual a cateto oposto, tá? O significa cateto oposto. Vou colocar um CO por H, tá? Que é a hipotenusa. Você aqui me pergunta, por que não é um C? Porque você pode confundir com um cateto adjacente, né? E os dois fazem diferença, tá? Então aí você não pode estar confundindo, tá? Então só significa seno igual a cateto oposto por hipotenusa, tá? Sobre hipotenusa. Aí tem o K que significa cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Galera, eu tava pedindo desculpa, tá, por essa minha letra aqui. É que eu não sei direito de escrever no mouse, tá? Quer dizer, escreveu assim, né? No teclado, agora no mouse não. Tá? Mas enfim, né? Esse é o cosseno. Eu nem deveria estar pagando, né? Eu deveria ter deixado os 3 aí pra vocês verem. Mas, desculpa aí, né? E o to significa tangente, tá? Tangente. Eu não tenho certeza se é assim que se escreve. Mas só escreve TG que já era. Tá? Então vamos escrever. Então vamos facilitar aqui, ó. Porque é que nem daqui, né? Pra você não confundir. TG. Ou seja, toa significa TG igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então sabe, TG significa cateto oposto sobre cateto adjacente, K. Quer dizer, vamos fazer do início da música, né? Só significa seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, K significa cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa e toa significa tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então é isso, tá? Se for para me tentar deixar um pouquinho mais fácil, lembra, todos que tem H aqui vai ter hipotenusa, tá? Mas isso não é pra você memorizar não, tá? Você tem que memorizar essa frase aqui, o que significa cada um, tá? Cada letra delas, tá? Então lembra, só catoa, porque só o S significa seno, o O significa cateto adjacente, H hipotenusa e assim pros outros, tá? O O, tá, galera? Lembrando, o O e o A vai significar que tipo de cateto que é, tá?
não outra coisa, beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido memorizar. Agora bora pros exercícios, hein? Tá, galera, agora sim a gente vai poder começar com os exercícios, hein? Já começando aqui. O que acontece? Voltei, galera, já vou começar pedindo desculpa aqui porque eu esqueci de colocar o ângulo, tá? Da conta, mas enfim. Ó, se o ângulo é aqui, a gente já sabe que o cateto, esse aqui embaixo é o cateto adjacente, tá? Mas você está vendo que ele não tem valor nenhum, significa que a gente não tem que descobrir nada do valor dele, tá? E nem nada sobre ele. Então você só deixa ele ali, tá? A gente não vai mexer ele a conta inteira, mas ele vai modificar uma coisa, tá? Que é essa tabelinha aqui. Aí esse daqui a gente sabe então que é o cateto oposto, esse daqui a gente sabe que é a hipotenusa, tá? Então, o que é que a gente usa o cateto oposto e a hipotenusa? É o cosseno, né? Que é o K, tá? Ah, não, não é o K, não, é o só. Por que só? O seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tá? E aqui a gente precisa descobrir o valor da hipotenusa, tá? Então, a conta que a gente vai fazer é o cateto oposto sobre hipotenusa, certo? E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente sabe que o seno é 30 graus, né? Então, o seno é... O certo, galera, na verdade, era colocar isso aqui, ó. É 130 graus igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isso que a gente deveria ter feito, tá? A gente não, né? Eu. Porque eu tô sendo incompetente aqui. Mas aí, ou seja, a gente sabe aqui que a gente tem que descobrir o valor de hipotenusa. E a gente sabe, tá? Que o valor do cateto oposto é 4. Ou seja, simples, né? É só, então, colocar aqui que o cateto oposto é 4, né? Então a gente coloca aqui 4. Certo? Tranquilo? E o x a gente sabe que é hipotenusa, né? Então a gente coloca o x aqui, certo? Tranquilinho. Aí, galera, o que acontece? A gente vai estar vendo aqui uma coisa. A gente sabe que é seno, certo? Porque é cateto oposto por hipotenusa. Então a gente sabe que é seno, né? Porque o seno é o cateto oposto por hipotenusa, né? Que tá falando no só. E aí, a gente sabe que o ângulo é de 30 graus. Ou seja, então a gente sabe, né? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. E 1 sobre 2, então, é igual a 4 sobre x, beleza? Voltei, galera. E aí, então a gente vai ter que lembrar que nem a gente faz em conta de proporção. Como assim? A gente vai ter que multiplicar aqui, tá? Aí você vem aqui e pergunta, como assim multiplicar? Você vai ter que multiplicar o x por 1, tá? Então você multiplica aqui. Tá? Fazer um sinal de vezes aqui, que é o ponto, né? Que se fizer um x, que é de multiplicação, você acha que é x de letra, né? E aqui a gente vai multiplicar o 2 pelo 4, tá? Isso aqui ficou bem confuso esse monte certo aqui. Mas, então primeiro bora multiplicar o x pelo 1, né? Que vai dar 1 vezes x, certo? Que vai dar igual a 4 vezes 2, tá? Você vem aqui e me pergunta, por que 1 vezes x vai dar igual a 4 vezes 2? Porque, galera, a hipotenusa é o valor dos catetos, certo? E a gente sabe que o valor desse cateto, esse daqui é o valor desse cateto, por causa que a gente usou essa tabelinha aqui e também usou o socatua, tá? Ou seja, a gente usou o seno e também o ângulo de 30 graus. A gente descobriu o valor do cateto ali, adjacente, tá? Então a gente sabe que a hipotenusa, que é o x, é igual a 4 vezes 2. E 1 vezes x vai ser x, né? Tranquilo? E 4 vezes 2 vai ser 8. Ou seja, x igual a 8. Tá pega. Nossa, que 8 horrível que eu fiz, hein? Você é doido? Tá. Então, x é igual a 8. Então, é isso, tá, galera? O valor da hipotenusa é 8. Tranquilo? Voltei, galera. Peguei outra conta, tá, galera? E essa daqui, ela é bem difícil, tá? Bem difícil. Porque você também... Só vamos lá, eu mostro pra vocês, tá? Primeiro, o que a gente vai estar fazendo? Vai ver o que pede, né? Aqui a gente sabe que ele pede esse ângulo aqui, tá? Galera, todo o triângulo retangular, a trigonometria, sempre vai ter dois ângulos, tá? Esqueci de falar, mas sempre vai ter, tá? Mas no caso aqui ele só tá pedindo só esse, tá? Na verdade vai ter três, né? Que também vai ter um ângulo de 90 graus. Tá? Mas aqui não é o caso. Na verdade quase nunca vai ser, né? O caso. Mas quase nunca não, né? Nunca vai ser. Mas enfim, vamos logo, né? Que eu já tô enrolando demais.
O x é igual ao cateto adjacente, porque ele está do lado do ângulo, e o 4 é igual ao cateto oposto. E o que que a gente, quando que a gente usa esse? Na tangente, né, pessoal? Porque aqui eu não toa. Tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar colocando tangente de 30 graus, que já tá aqui, né? Bem tranquilo. Ô, catapinhos. Igual a 4, porque o cateto oposto, né? Que fica em cima. 4 sobre... Peraí, deixa eu arrumar esse 4 aqui, porque ele ficou muito ruim. 4 sobre x, né? Que é que a gente quer saber. Tranquilo? Aí, galera, aqui tá falando que tangente de 30 graus é 3, raiz de 3 sobre 3, né? Então a gente vai só substituir essa tangente aqui por 3 raiz, quer dizer, 3 sobre... não, galera, desculpa aí, velho. Raiz de 3 sobre 3, tá? Que aí vai dar 4x, quer dizer, 4 sobre x, né? Falei errado aqui. Aí, galera, como que a gente vai estar fazendo essa conta, tá? É meio complicadinho, tá? Mas presta atenção. Vai ser x vezes raiz de 3. Por quê? É que nem a proporção, né? Que a gente faz proporcionalmente, também as razões, né? Que a gente multiplica cruzado. Então, x vezes raiz de 3 igual a 4 vezes 3. Tá? Então, só para deixar resolvido, para facilitar, x igual a 12 sobre raiz de 3 vezes... não, aí é isso, tá? E aí, galera, aqui você fala, tá resolvido, né? Porque a raiz de 3 é um quadrado imperfeito, né? Não, errado. Tá? Não tá resolvido nem nada, viu? Porque você só vai poder simplificar quando for teorema de Pitágoras, né? Aqui, que é trigonometria, já é outro caso já. Você vai ter que racionalizar. Galera, racionalizar como é que faz, tá? Tem você... Caso você não saiba, eu recomendo você ver um vídeo, tá? Depois que você terminar de ver esse. Mas eu vou estar tentando ensinar aqui já direto, tá? Mas tem vários tipos de racionalização, tá? Isso daqui vai ser o tipo de multiplicação, tá? Aqui, ó, galera, a gente sabe que o que tem aqui, ó. Vamos diminuir aqui, pelo amor de Deus, esse negócio aqui, ó. Será que para 2 vai? Para 2 vai, ó. A gente sabe, aqui, ó, que o índice é 2, certo? O índice é 2, porque é só raiz, né? Não tem nada, então a gente sabe que o índice é 2. Então, a gente vai estar multiplicando, certo? Vou colocar um pontinho aqui. Aí a gente vai colocar raiz de 3 sobre raiz de 3. Por quê? Você coloca raiz em cima e embaixo, tá? Sempre que você for racionalizar, você coloca raiz em cima e embaixo. E aí, galera, o que acontece? Quanto que é a raiz de 3 vezes a raiz de 3? É raiz de 3 ao quadrado, né? Porque você meio que só pegou duas e juntou. Então, vai dar 3 ao quadrado. E quando o índice... É que nem na simplificação. Quando o índice ele é igual ao expoente, você corta, tá? Então, aí aqui, ó, vai estar dando... Aqui, ó, quer dizer, esses dois aqui, ó, daria 3 ao quadrado. Tá, galera? Desculpa aí pela dificuldade de escrever. 3 ao quadrado. E aí, como... Aí você, o que você vai fazer? Você vai estar cortando os dois e o radical. Então, o que vai estar sobrando aqui? Nossa, acho que não vai ter nem espaço, hein? Vamos tentar. Aí vai estar sobrando 12 raiz de 3 sobre 3, tá? Porque na racionalização, o que você fez, tá? Você só... como você multiplicou e ficou ao quadrado e você cortou tudo, sobrou só o 3, tá vendo que ficou o 3 aqui, ó? Você cortou o 2 do índice do expoente deixou e também cortou o radical, ou seja, só ficou só o 3, então vai ficar 3 aqui. Quanto que é 12 dividido por 3? É 4, certo? A gente vai descer aqui, já vai dar 4 raiz de 3, tá? Aí, galera, não tem como simplificar mais que isso, tá? Não tem como, tá? Não tem como, porque a gente já racionalizou aqui. E aí, é isso que vai estar dando a conta, tá, galera? Não tem como você estar resolvendo essa raiz de 3, tá? Não tem como. E é isso que você vai ter que aceitar, tá? Então, x é igual a 4 raiz de 3, tá? Galera, eu vou estar fazendo mais uma, tá, velho? Eu estou ficando até cansado já.
Pronto, pessoal, peguei um triângulo aqui, triângulo retângulo, não é um pouco mais difícil, tá? Que é um deitado, porque algumas pessoas podem confundir, tá? Galera, na moral, esse triângulo foi muito chato de pegar, porque quando você pega um triângulo aqui, ó, você não consegue girar ele, tá vendo? Não tem como você girar, é impossível, você tem como você girar pelo rotate. Mas ele não gira desse jeito aqui, ó. Ele só gira todo estranho, tá vendo? Ó. Tá, pega. Calma aí, galera. Meu Deus do céu, velho, pera aí. Meu Deus, eu tinha feito merda ali, né? Mas, resumindo, não dá pra você tá girando, tá? Esse triângulo retângulo, não dá. Então eu tive que gerar um puriaça, pra vocês terem uma ideia, tá? E aí deu esse triângulo aqui, ó. Se vocês verem, as curvas dele tá até meio ruimzinha, né? Eu que fiz o ângulo e tudo, né? Mas enfim, esse aqui é bem fácil, né? Não tem muito segredo. Tirando o fato que ele tá deitado, tá? Então eu vou estar explicando melhor. Sabendo que ele tá deitado, tá vendo o ângulo aqui? O ângulo de 90 graus, você sabe que a hipotenusa é totalmente ao contrário. Então você sabe que o x é a hipotenusa, né? O x aqui é a hipotenusa. Você sabe disso, tá? E o 6, ele vai estar sendo cateto oposto. Por quê? Você tá vendo que ele tá oposto ao ângulo de 30 graus que tá mostrando aqui? Ele tá oposto, tá? Então ele tá oposto ali, tranquilo? Então aí ele vai estar sendo um ângulo não, né? Ele vai estar sendo cateto oposto, certo? Então, sabendo disso, a gente sabe que vai estar sendo o sen, tá? Porque o seno, ele é quando o cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Ou seja, o seno, que é o seno. Peraí que eu fiz tudo ferrado aqui, o bagulho. Seno. Seno de 30 graus. 30 graus é igual. Vai estar sendo igual a 6 sobre x, certo? Beleza? E aí o seno aqui de 30 graus, a gente tá vendo que é 1 sobre 2. Então é só fazer isso, tá? Beleza? 1 sobre 2 igual a 6 sobre x, tá? Que é o cateto oposto sobre hipotenusa, certo? É só multiplicar cruzado, tá? Ou seja, acho que cadê meu mouse aqui, ó? 1 vezes x. Deixa eu até aumentar um pouquinho esse ponto aqui, porque tem gente que não vê, né? Igual a 6 vezes 2. Eu fiz um x aqui sem querer, todo doido. Tá? Porque você tem que multiplicar cruzado, né? Ou seja, x igual a 12. Porque 1 vezes x é x, né? Tem segredo. E 6 vezes 2 é 12. Muito simples, né? Isso aqui é muito fácil mesmo. Então x é igual a 12, tá? Galera, é chato quando a conta ela tem raiz, tá? É muito chato, porque aí geralmente você tem que estar fazendo você tem que racionalizar o resultado, né? Acaba sendo muito chato isso, tá? Então, se cair qualquer conta que não tenha raiz, você deu sorte, tá? Mas se cair qualquer uma que tenha raiz, aí vai estar sendo bem triste, né? Porque nenhuma raiz aqui no soco à toa, né? Que é o seno, cosseno, tangente, nenhum deles são raízes exatas, tá? Ou seja, você sempre vai ter que estar racionalizando, tá? Então acaba sendo muito chato, né? Então é isso, tá? Eu vou estar passando mais um exercício, tá? Porque ele agora vai estar mexendo com o cosseno, tá? Que a gente não fez, tá? Nenhum do cosseno. Então só pra não deixar o cosseno ali sozinho, né? Que a gente fez 2 do seno matar tangente. Então bora fazer um do cosseno, tá? Já volto aqui. Vou ter que estar fazendo isso daqui de novo, tá? E você fala, por que você não apaga e faz um parecido? Porque, quer saber, eu acho que eu vou fazer, hein, galera? Porque eu tô fazendo sempre aqui outros. Mas na verdade eu vou salvar, então eu vou fazer outro aqui, já volto. Bom, galera, voltei aqui, tá? Bora fazer a última conta aqui. E dessa vez a gente vai estar fazendo cosseno, né? Como eu falei que a gente já fez uma vez dele. E também a gente vai estar fazendo um ângulo de 60 graus, né? Que a gente não fez nenhum dele, né? Todas as vezes a gente usa só 30 graus, né? Então bora olhar um pouquinho, né? Já tô vendo aqui que vai estar que o resultado vai dar 1 por 2. Então vai ser bem tranquilo, né? O resultado. Já que é 1 por 2, né? Tá. Bora então tá começando aqui. Ângulo de 60 graus. O negócio tá deitado. Mas você sabe que esse daqui, que é o ângulo de 90 graus, né? Desculpa aí que eu esqueci de fazer aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, né? Então se tá oposto ao ângulo de 90 graus,
você sabe que é hipotenusa, certo? Galera, eu sei que eu já expliquei, mas eu tô explicando de novo, né? Vai que você esquece, sei lá, tá? E o 7 você sabe que é cateto adjacente, porque ele tá do lado do ângulo, tá? Tá do lado do ângulo aqui, tá? Então você sabe o que é, beleza? Então beleza, então tá do lado do ângulo de 60 graus. Se tivesse dois ângulos, aí você ia ter que ver qual que você ia fazer. Se você fizesse, vamos dizer que aqui é um ângulo de 30 graus. Aí, se você fosse fazer de um ângulo de 30 graus, aí já seria outra coisa. Por quê? Você ia estar fazendo de outro jeito, né? Porque aí ia ser, esse daqui ia ser ângulo oposto. Isso daqui, quer dizer, esse daqui seria ângulo oposto, isso daqui é ângulo adjacente, entendeu? Então seria diferente, mas como não é, só um ângulo normal, sem nada, então só bora tá fazendo o básico aqui, né? Básico, não é esse daqui é o básico da trigonometria, tá? Caso você esteja achando difícil, tá? Esse aqui é o básico, então lamento, tá? Só lamento. Então bora começar. Só 14, a gente vai pegar o K, né? Porque o ângulo adjacente sobre hipotenusa. Então, K de 60 graus. Agora, pra falar a verdade, eu tava sempre olhando no celular, tá? As respostas. Dessa vez eu vou tentar fazer sem olhar em nada, hein? Vamos tentar. Esse H ficou horrível. Tá. Vou tentar fazer aqui sem olhar no celular, vamos ver se consigo. Tá. A de 60 graus. A de 60 graus vai estar quanto? A gente sabe que o cateto adjacente vem em cima, né? Então, 7 sobre x, certo? E esse daqui a gente sabe que vai dar o K, que é daqui, ó, do cos. A gente sabe que vai dar, como é 60 graus, então a gente sabe que vai dar 1 sobre 2, tá bem tranquilo? 1 sobre 2. Tô com dificuldade aqui, né, gente, tá? É igual a 7 por x, tá? Multiplica cruzado, x vezes 1 igual a x. Mas isso daqui é igual a 2 vezes 7. X vezes 1 é x. E 2 vezes 7, 14. Então, x igual a 14. Deixa eu ver aqui, galera, se eu fiz certo. Vamos ver no celular. Fiz certo, fiz certo. Então, é isso, tá, galera? Bem tranquilo. É só chato quando você tem que fazer a racionalização, tá? Mas quando não tem, é bem tranquilo. O chato é você memorizar, tá? Antes de você sair do vídeo, vamos tá cantando mais uma vez a música, pra você não esquecer. Lembra? Manda tabelinha seno, cosseno, tangente, 30, 45 graus e 60 graus, tá? Monta desse jeito aqui. E aí você faz 9 cubos sobrando, tá? Primeiro cubo. 1, 2, 3. O segundo, 3, 2, 1. Pera aí, eu vou parar de ficar falando o número do cubo, tá? Que eu acho que você vai saber. Eu vou só fazer um risquinho aqui pra ver se você consegue saber, tá? Vou tá aumentando o tamanho aqui, ó. Tá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não é 1. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Tá. Então, ó. Tirar esse monte de ponto que eu coloquei, né? Ó. 1 sobre 2. Quer dizer, 1 sobre 2 não. É 1, 2, 3 aqui em cima, que eu começo falando. E 3, 2, 1 aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, no caso, aqui em cima, né? Como assim aqui embaixo, aqui em cima? Aqui no seno você coloca 1, 2, 3. E aqui no cosseno, os dois em cima você coloca 3, 2, 1. Tá? E o embaixo sempre vai ser sobre 2, tá? Todos, tirando o tangente, tá? Então, só você falar todo mundo sobre 2, tá? Então, ó, eu vou estar cantando direto agora. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 3 raiz em quem não é 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Entendeu? O mais chato é a tangente, que se você for ver ela foge assim um pouco. E você tem que falar um bagulho exclusivamente pra ela, tá? Então lembra, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então se você lembrar dessa música aí, tá? E também lembra do sol à toa, tá? Você tem que lembrar desses dois aí, tá? Se tu esquecer numa conta de trigonometria que pede essas coisas, você vai se dar bem mal, tá? Porque você precisa saber, tá? E galera, caso você não saiba radicalizar, né? Racionalizar, quer dizer, os números, recomendo que você veja uma aula, tá? Porque é muito importante você saber fazer isso, tá? Mas não é difícil, tá?
mas tem como você racionalizar. Número de. Número de. Como é que fala? Em conta de subtração, adição, multiplicação. Eu não sei se é só multiplicação que cai lá no final, tá? Eu não sei. Ou se pode cair os outros, tá, galera? Eu sou um aluno do nono ano, tá? E aí você que pergunta, por que você já tá aprendendo trigonometria? Porque eu quero tentar passar na ETEC, tá, galera? Mas com muito mais garantia, né? Porque. Galera, porque é muito importante, né? Não dá pra ficar em escola particular, né? Aí você fala aqui, como assim dá pra ficar em escola particular? É boa. Galera, é boa, só que comparado a ETEC, não tem como, tá? E também vai ajudar um pouco meus pais, porque a escola é R$ 800. Enfim, tá? Isso foi só um pouco sobre mim, tá? Essa parte que eu falei. Mas então é isso, galera. Boa sorte aí aprendendo trigonometria. Falou!